Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar de um tema super atual, que é a saúde digital, justamente essa integração da tecnologia com a área da medicina, da saúde. E nós vamos conversar com vocês um pouco sobre a saúde digital e também um pouco sobre sensores e a sua inserção em melhorar o cuidado. Os wearables, então, a gente até em português às vezes usa o termo dispositivos vestíveis, mas basicamente são os smartwatches, os smartbands, que são as pulseiras, anéis, hoje a gente tem vários tipos. Então começou com aquele popular pedômetro, né? O pedômetro é o contador de passos, que a gente usava na cintura, na calça, e isso foi evoluindo e principalmente motivado pelo esporte. Começaram como dispositivos de bem-estar, começaram como sensores no tênis, foram para sensores do relógio e a evolução natural foi passar para a saúde, onde foram agregados diversos sensores, começou pela frequência cardíaca, hoje a gente tem uma série de outros sensores de saúde que são utilizados pelos relógios, então a gente consegue medir oxigenação no sangue, consegue medir pressão, a gente tem dispositivos aprovados pela Anvisa que medem a pressão, fazer um eletrocardiograma, hoje é possível fazer um eletrocardiograma no pulso, então é uma grande revolução dos relógios inteligentes, dos wearables em geral, e isso, né, Priscila, tem uma grande aplicação na saúde, né, toda essa informação. Com certeza, né, a gente passa do espaço onde a gente mede um sinal vital somente na consulta para ter esse sinal medido o tempo inteiro. Só para contextualizar, isso é um sensor, tá? Quando eu coloco sobre esse sensor algum alvo biológico, eu tenho aí então um biosensor. Quando eu uso a elétrica para determinar essa reação, aí eu tenho um biosensor eletroquímico. Todo mundo conhece um biosensor eletroquímico que é o glicosímetro, o teste de glicose que os pacientes diabéticos fazem e que mudou a vida dos pacientes diabéticos. E o curioso é a gente pensar que o primeiro protótipo de teste de glicose foi lançado em 1979. Então é ontem. Né? O primeiro miniaturizado surgiu em 1984. É uma revolução muito grande para o período tempo, né? Que viveu. E hoje a gente tem os monitores contínuos de glicose, né? Que a pessoa compra na farmácia, aplica e vai medindo constantemente. Inclusive os protocolos tiveram que se adaptar, porque os protocolos eram todos baseados no glicosímetro e nas medidas em horários pré-determinados. Né? E agora ela consegue... Muito mais invasivos. Muito mais invasivos. Né? E hoje ela consegue ter uma medida frequente, né? Então eu trouxe até aqui para exemplificar, isso aqui seria o que a gente não vê do biosensor de glicose, né? Então, sobre esse produto aqui, estaria o reagente. Então, aqui entra a gota de glicose. Esse teste aqui, ele vai estar conectado num equipamento, né? Ele vai fazer a leitura, vai emitir um sinal elétrico, vai receber um sinal elétrico e a reação biológica, então, tudo que a gente tratar num contexto de biosensor eletroquímico é em função de cargas. Então, a biologia conversa com a elétrica e, junto com esses avanços de materiais, química, seja lá o que a gente esteja falando, a gente consegue ter respostas das reações biológicas. Então, assim, se a gente pensar lá atrás, em 1984 e hoje, em termos de nanomateriais, os avanços que a gente teve nessas áreas são monstros. Hoje em dia a gente consegue sintetizar nanopartícula de ouro, nanopartícula de prata. A gente tem o grafeno vindo. Para quem não conhece e não sabe o que eu estou falando de grafeno, grafeno é um material que ele tem características que são absurdamente condutivas e biocompatíveis, que ajuda a gente a trabalhar nos contextos de biocoisas, né? Então, esses avanços em nanomaterial, eles trazem um benefício muito grande. Os processos de microfabricação, essa maior condutividade, equipamentos mais precisos. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos, com certeza, é um avanço muito grande de novas tecnologias para a saúde, em decorrência do avanço dos nanomateriais, da microfabricação e da microeletrônica. Com certeza. E aí entra o Big Data, né? Que é esse conjunto de dados que os humanos já não conseguem processar. E aí a gente tem a ajuda da inteligência artificial, de todos esses métodos em que a gente consegue extrair desse dado, elevar esse dado para informação, ou seja, entender o contexto do dado, e para o conhecimento, quer dizer, saber o que fazer a partir da informação. A principal técnica de IA são as redes neurais artificiais, que são como se fossem pequenos cérebros, só que o cérebro é química, né? As sinapses são pura química, no caso de um computador é matemática, estatística. E hoje, com a saúde digital, a gente pode ser muito proativo. Então, daqui a pouco o relógio pode dizer, olha, a tua frequência cardíaca está muito alta,
volta, né? Olha, tu tá tendo, no caso do eletrocardiograma, uma fibrilação arterial e a pessoa nem sabe o que é isso, mas bom, vai procurar um médico, né? Então, eu gosto muito do autor americano, que é o médico, né? O Eric Topol, que ele diz que a inteligência artificial vai tornar a saúde mais humana. Olha que interessante. Porque ele diz que hoje os profissionais de saúde, eles perdem muito tempo lidando com a tecnologia ou com a burocracia e não focando na atenção ao paciente. É uma mudança de paradigma significativa. Com certeza, acho que os wearables, os sensores são fenomenais e acho também, sinto um pouco, aproveitando aqui o gancho da discussão, a gente precisa nacionalizar mais isso, né? Não há dúvida. Para que a gente possa ter coisas regionalizadas, direcionadas às necessidades brasileiras, né? A gente tem pensado muito como é que seria um wearable para usar no SUS, né? Tem que ser um wearable de baixo custo, tem que ser um wearable durável. Então, tudo isso certamente vai estar transformando a saúde. A gente pode ter muito mais produtos para medir muito mais analitos, né? De forma simples, como a gente teve na Covid, em farmácias, acompanhando condições, doenças que podem melhorar isso. E é uma área que a gente acredita na Unicinos, né? E trabalha muito forte. Essa união da politécnica, da engenharia, da computação, com a saúde, com as diversas áreas da saúde, é um diferencial nosso na universidade. A gente vai ver num futuro próximo, talvez, os hospitais trabalhar numa função que seja olhar para fora das paredes dos hospitais. As pessoas na sua casa vão ter um suporte. A telemedicina que a gente fale hoje, talvez amanhã a gente chame só de medicina. Então, encaminhando para o fim aqui da nossa conversa, a gente comentou sobre sensores, a gente viu sensores na forma de wearable, tanto medindo sinais vitais, quanto medindo moléculas biológicas, falamos dos dados, como esses dados se conectam e como eles podem auxiliar no futuro, né, no cuidado em saúde. E para mim fica uma ideia de que a gente precisa, principalmente no contexto de Brasil, trabalhar mais no desenvolvimento dessas tecnologias e quebrar essa parte desse produto em vários pedaços e fomentar a pesquisa e aquela pesquisa direcionada às necessidades, né? Então a gente vê essa mudança, a gente vê a tecnologia entrando forte, a gente vê novos sensores, a gente aqui na universidade está aberto à pesquisa, aberto à inovação e pode contribuir, espera contribuir para que a gente tenha um SUS melhor, um Brasil melhor e que para todos vocês possam viver mais tempo e com mais saúde.